Marco Cunha, 47 anos, Presidente da Junta de Freguesia de São Mamede de Negrelos de 2009 a 2013 e Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo desde 2013. É candidato nas próximas eleições autárquicas a um terceiro e último mandato de Vila Nova do Campo. Bom dia, Marco. Bom dia. Obrigada por aceitar este nosso convite para a entrevista. Começamos aqui na freguesia de São Mamede de Negrelos, tinha que ser, que é a sua freguesia natal. Está há 8 anos na Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, mas há muitos mais anos que é autárquico. A avaliar pela sua apresentação, as pessoas continuam a gostar de si. Qual é o segredo para que pareça não existir um desgaste que muitas vezes é natural e para as pessoas continuarem a acarinhá-lo? Antes de mais, bom dia a vocês e agradeço o convite e também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos estiver a ouvir. Isto não há segredo, de facto o eu ser eu mesmo e se calhar agradecer a Deus por me ter dado estas qualidades e também à família, aos pais, que é onde nós vivemos os ensinamentos primários de sermos honestos, de sermos sérios, de tentarmos sempre fazer com que o outro esteja bem, porque se o outro estiver bem nós também estaremos melhor ainda, como eu costumo dizer, e portanto não há grandes segredos, mas é um facto que, e permita-me aqui, pela introdução que fez, dizer-lhe que há 4 anos atrás, em 2017, quando fui reeleito, foi para mim numa noite especial, que é sempre de eleições, mas quando tivemos os resultados finais e eu me percebi que conseguimos subir a votação nas 3 freguesias. E de facto aí foi o reconhecimento de que isto não é fácil numa agregação de freguesias, como disse bem, sendo eu natural, e olha, não podíamos estar num sítio tão indicado, que deve ser dos sítios mais altos aqui de São Mamede, estamos aqui junto à Capela de São Roque, com uma vista fantástica aqui para aquela encosta que já apanha Salvador, com aqui o cemitério, com esta envolvente. Portanto, mas ainda há quem pense que aquele fulano lá de cima, que vem do meio do monte, vem para aqui governar a vila, e portanto havia alguma desconfiança no início. Acho que isso se foi rebatendo para essas pessoas, mas por outro lado há também aquelas pessoas de São Mamede que me conhecem há muitos e muitos anos, não só da vida política, mas também da vida associativa, e que algum ciúme, porque de facto eu não consigo estar tanto tempo como estava quando era só em São Mamede. Reconheço também algum orgulho de alguns que veem que a gente tem feito um caminho seguro, solidificado e que conseguem ver que as coisas mudaram não por minha culpa, mas por fruto da agregação, mas que têm alguns ciúmes de que eu agora seja partilhado pelos outros. Mas no sábado, no porta a porta, primeiro que fizemos da entrega das cartas de apresentação, à noite, quando a equipa, porque eu não consegui ir a todas as casas, irei fazê-lo em setembro, mas quando a equipa me disse que foi extremamente bem recebido, que as pessoas que se referiam a mim mesmo, eu não estando presente, no sentido de acarinhar e de perceberem as dificuldades, e lá está, de eu não poder estar nesse dia em todas as casas, a recepção foi muito boa, a malta e aqueles que estavam de novo ficaram motivados e perceberam, porque às vezes há um bocado de receio disto dar a cara por um projeto político, mas perceberam que o trabalho que nós temos vindo a fazer tem sido reconhecido pelas pessoas e é isso que eu quero continuar a fazer. Não no sentido de ser eleito, como eu costumo dizer, eu não trabalho só para as eleições. Eu só me sinto bem mesmo se vir que aquilo que eu faço ajuda as outras pessoas, mesmo, seja na política, seja lá naquilo que for. Não sou nenhum santo, não tenho asas, nem trabalho para as ter, mas esse é mesmo um dos meus propósitos de vida e, portanto, esse reconhecimento de parte das pessoas que um político tenha a oportunidade de ter e de balizar através do voto tem sido bom e eu agradeço. Estamos então em São Mamede de Negrelos, como já tínhamos dito há pouco, a terra onde nasceu, por isso deve conhecer melhor que ninguém esta terra. O que gostaria de destacar nesta freguesia? Quais são para si os aspectos positivos e os aspectos negativos desta freguesia? Eu começaria pelos negativos, associando lá está a Vila Nova do Campo. Sendo Vila Nova do Campo, estando na periferia do concelho, São Mamede ainda está mais. Estamos aqui mesmo a meia dúzia de metros, 1 quilómetro se tanto, por exemplo, do concelho de Passos de Ferreira, do concelho de Lustosa e do concelho de Vizela. Portanto, estamos aqui num canto do município. Há esse problema, como a nível nacional, da interioridade, do interior e do litoral, e portanto isso acontece um bocadinho nas freguesias que estejam englobadas no município.
E, portanto, basicamente será isso, porque de resto cada freguesia tem que ter a sua identidade e não tem que ter problemas nem em se sentir menosprezada ou sentir porque tem mais monte, ou porque a estrada sobe mais, ou porque desce mais. Cada um tem as suas características e eu orgulho-me de ser São Mamede. Gosto da terra onde nasci, onde vivo e onde irei morrer, de certeza absoluta, a não ser que aconteça qualquer coisa que não passa mesmo pela cabeça. E, portanto, de negativo não tenho praticamente nada a apontar. Há muita coisa para fazer, evidentemente que sim, mas isso até deixo para os outros que apontem. Em termos de positivo, tem São Mamede a nível de património, tem um património riquíssimo, que de facto é uma lacuna e que se calhar também não é que esteja nas competências da Junta de Freguesia, mas que se calhar era importante, e já falei isso até com uma pessoa que já fez um trabalho parecido, que era importante porque não há alguns registros, mas que também são contraditórios aqui e ali sobre o património da freguesia, e era importante haver um levantamento do património histórico da freguesia, porque de facto é riquíssimo o património de São Mamede. E depois incluído nisso os caminhos pedestres que nós temos, e até nisto partilhamos, e reparem a tal questão de estarmos na periferia, o PR7, o percurso pedonal da Câmara Municipal de Santo Tirso, número 7, que se chama mesmo Entre Mosteiros, que liga o Mosteiro de Roriz ao Mosteiro de Vilarinho, mas que a maior parte do seu percurso é aqui na nossa freguesia, atravessa a nossa freguesia. Nós fazemos habitualmente no Parque Ativo, que já há 2 anos que não podemos ter essa atividade, uma caminhada, umas vezes noturna, outras vezes diurna, mas a noturna que é fantástica e que faz grande parte deste percurso e que as pessoas quando vêm pela primeira vez ficam fascinadas, porque, como vê, estamos num alto, tem uma visibilidade enorme e, portanto, temos várias coisas boas, mas elencar basicamente isso, que é a questão do património, essencialmente, de São Mamede. Caso seja eleito para um terceiro e último mandato, quais são os seus grandes projetos para Vila Nova do Campo, no geral, as 3 freguesias? Isso, depois de no passado sábado ter feito a apresentação da candidatura, elenquei lá alguns objetivos que temos, sempre dialogados com aquele que nós queremos que seja o Presidente de Câmara, porque só assim é que nós conseguimos, de facto, desenvolver o nosso território. Eu diria, há 3, ou para aqui o tal problema da agregação de freguesias, nós há 3 grandes projetos que temos para a freguesia que queremos ver de facto concretizados. Um deles, e porque estamos aqui em São Mamede de Negrelos, é o primeiro que já começou, já é visível ali embaixo a parte do desaterro, fruto de um diálogo intenso e, como eu disse na apresentação do projeto, de um terreno que era dado por adquirido pela população que já era da paróquia ou da freguesia, não era nada, era particular. A Junta de Freguesia, em bom tempo, conseguiu adquirir estes terrenos aqui envolventes a esta capela de São Roque e vamos ampliar, já está, como eu digo, o desaterro ali visível para a expansão do cemitério, que é mesmo uma necessidade, e com isso requalificar toda esta zona envolvente, a Rua dos Mogos, e dar-lhe depois saída à outra rua que desce da igreja, e portanto esse é o grande projeto do mandato para São Mamede de Negrelos. Com isso, acabar, e é garantido, porque também já vão ficar muito poucas ruas em terra, mas também acabar as ruas em terra em São Mamede, que também em São Martinho e em Salvador já não temos neste momento. Acabamos agora a rua dentro de estradas em São Martinho e, portanto, deixamos de ter ruas em terra nesses outros 2 territórios. Em São Salvador do Campo está praticamente acabado a construção da casa mortuária de São Salvador, que não existia. Vamos ver também se temos notícias agora para em setembro abrir as casas mortuárias e começar a retomar os velórios, e está praticamente concluído e é um grande projeto para aquela zona da freguesia, mas também juntar a isso a construção do polo da CAID, que não é um projeto nosso, mas que nós acarinhamos, apadrinhamos desde o início e que queremos que de facto seja construído aqui na nossa freguesia e que seja nas antigas instalações da Junta de Freguesia de Salvador, que são fantásticas para esse fim, e esperamos que haja de facto financiamento para em definitivo arrancar, porque temos muitas crianças, adolescentes e jovens da freguesia até que têm de frequentar instituições de apoio à deficiência e têm que ir para a Trofa, para a CAID, para Santo Tirso, e então seria bem mais perto terem aqui e também acolher outras que infelizmente estão em fila de espera, e é uma necessidade urgente e que eu espero também no próximo mandato nós resolvermos. Em São Martinho do Campo, que é um projeto que não serve só São Martinho do Campo, e portanto nem vou falar das ruas, da rua que vai do centro de São Martinho até o centro de saúde antigo, isso é mais do que adquirido, que é para executar, e será se calhar das primeiras obras a arrancar, mas é sem dúvida o tal sonho que o Sr. Presidente da Câmara já viu que é mesmo um sonho meu,
mas eu não queria que fosse um sonho, portanto queria que fosse passasse a ser uma realidade, e que é a construção da rotunda de acesso à VIM e também o acesso à estação de caminho de ferro. Já percebi pelo Sr. Presidente de Câmara que está a fazer contactos com o Governo, é um projeto e uma obra que é cara, e que estou convencido que, se não for de uma vez, que seja fracionada em 2 fases e que também avance no próximo mandato, e é, de facto, as 3 grandes obras que temos para 4 anos, que, se a pandemia nos permitir, porque senão este último mandato foi tão atípico, com a obra de saneamento durante 3 anos e meio, com uma pandemia que já vai em ano e meio, isto passou tão rápido, que, de facto, a gente, quando é por ela, já estamos a medir se tivemos ou não tivemos tempo de concretizar todos estes projetos, mas estou convencido que sim, e a pandemia também. Espero bem que vá de férias para o outro lado e, portanto, que a gente consiga nos próximos 4 anos estes objetivos. Estamos agora então em São Salvador do Campo, mais uma das freguesias desta agregação, aqui ao pé da nova Casa Mortuária de São Salvador do Campo. No seu entender, quais são os pontos fortes e os pontos fracos desta freguesia de São Salvador? Os pontos fortes, se calhar, têm a ver com a sua dimensão, que é uma freguesia pequena em dimensão, por exemplo, em termos de densidade populacional é superior às outras duas. É uma freguesia que se nota também que tem conseguido, os últimos censos, e já nem vou referir aos 2021, que ainda só temos os resultados preliminares, mas em 2011 já demonstravam isso, que é uma freguesia que tem conseguido fixar os seus jovens que casam, e daí, se calhar, eu diria também que é uma das freguesias que, embora não tenha um movimento associativo muito forte, nota-se muito bairrismo na juventude, também nas outras pessoas de uma idade mais avançada, se calhar fruto de ser uma freguesia que há 50, 60 anos atrás conseguiu a independência, porque é bom que as pessoas tenham isso também na memória, que há 60 ou 61 anos atrás, São Salvador do Campo pertencia a São Martinho do Campo, portanto, e conseguiram essa independência, e infelizmente, nitidamente, na altura, em 2013, com a agregação de freguesias, tinham feito 50 anos há pouco tempo de independência, e viram-se novamente agregados, e numa nova agregação em que também meteram São Mamede de Negrelos. E, portanto, nota-se, acho que os pontos fortes são esses, de ser uma freguesia pequena, com um bairrismo, e das pessoas serem aguerridas pela sua terra, quer os jovens, noutro contexto, mas os mais antigos por esse período em que estiveram agregados a São Martinho do Campo. Pontos fracos, eu diria que não tenho. Se eu dizia em relação a São Mamede a questão de estar na periferia, é verdade que também está na periferia, mas não tanto como São Mamede, porque, por exemplo, não confronta com Passos de Ferreira, nem com Lustosa, confronta se calhar ali um bocadinho com Vizela, a parte ali mais do Alto do Monte, mas julgo que nem aí até esbarra, porque tem Vilarinho, e o resto é comprimida pela parte de São Mamede. Mas ser uma freguesia, pela sua dimensão, que mesmo em termos de infraestruturas, houve aqui também já algum melhoramento que foi feito, mas com toda a sinceridade. E deixe-me ser claro em relação a isto. É daquelas freguesias que eu tenho que ser honesto e de dizer que, em termos de agregação de freguesias, fruto também de uma boa gestão dos que me antecederam aqui em São Salvador, do meu caro camarada e amigo Manuel Eusébio, e já antes o Sr. Guimarães, que muitos anos esteve à frente dos destinos desta freguesia de Salvador, fizeram um trabalho extraordinário e que não nos deixaram grandes problemas para resolver. Aliás, o único problema maior, e que nem nós nos tínhamos apercebido, porque era remediado com a igreja antiga que fazia de casa mortuária, foi precisamente de não ter uma casa mortuária, e que nós, sendo uma reivindicação da população, também em bom rigor, não fazia parte do nosso manifesto eleitoral. Foi um assunto que foi disputado em plena campanha eleitoral, mas os manifestos já estavam prontos, e nenhum parágrafo do manifesto há 4 anos nós referíamos que íamos construir uma casa mortuária aqui, mas de facto foi uma necessidade e nós fizemos-la. Portanto, é por aí, não há grandes pontos fracos a apontar a esta extraordinária freguesia, e que, embora esteja aqui comprimida também, como eu digo, por outros, tem acessos também fantásticos, porque a VIM quase que entra por aqui dentro, e da VIM para as autoestradas e para o mundo. É acusado muitas vezes pelos habitantes de São Mamede de fazer mais investimento em São Martinho. Depois, os habitantes de São Martinho também dizem que faz mais investimento nas outras freguesias. Ou seja, as freguesias onde no momento pode não estar a fazer mais investimento reclamam sempre do Presidente de Junta. Como lida com essas críticas?
Lido bem, desde que seja a crítica, porque tenho uma opinião diferente e eu estou completamente à vontade para ter um bom bate-papo, como dizem os brasileiros, e, portanto, e usar o contraditório, quer as pessoas para comigo, e eu justificar às pessoas o porquê. Aliás, eu já era Presidente de Junta de São Mamede, e São Mamede tem no território, em termos de área, tem sensivelmente o mesmo território que tem São Martinho do Campo e São Salvador. E eu já tinha isso em São Mamede, porque São Mamede está dividido em 4 zonas, e se a gente fizesse um investimento na zona 1, porque é que só estava a fazer lá? Se fizesse na zona 2, porque tem ali os amigos dele e é por isso que faz ali. Portanto, já era um bocadinho isso. Aqui, claro que com o bairrismo das freguesias é um bocadinho mais difícil às vezes de explicar isso às pessoas, mas já vinha um bocado vacinado disso. E, portanto, o que eu digo é, as pessoas têm total legitimidade para dizer porque é que ele está a fazer aquilo e não faz isto que nós temos mais necessidade. Só que quem gera o território, por isso é que nós somos eleitos e a cada 4 anos submetemos-nos ao eleitorado, temos que ser nós. E eu disse isto estes dias também a vocês, numa entrevista no fim da minha apresentação, e as pessoas podem ter a noção disso. Eu jamais, enquanto Presidente de Junta, hei de fazer investimento, por exemplo, em São Salvador, só porque não temos nada para fazer em São Salvador e também estamos a fazer investimento nas outras. Não. Nós só o faremos se houver a necessidade desse investimento. Não estou preocupado que as pessoas digam que investo tudo em São Mamede ou em São Martinho. Outro exemplo, nitidamente, fruto do grande salto que demos aqui com o Sr. Presidente de Câmara a atribuir às juntas de freguesia um subsídio de capital para nós acabar com as ruas em terra, praticamente todo esse dinheiro foi investido em São Mamede de Negrelos, porque era em São Mamede que nós tínhamos mais aldeias afastadas das grandes povoações e que tínhamos estradas em terra e que estamos a acabar com elas. Então eu não ia fazer só porque estou a investir muito em São Mamede, não, então se aquele dinheiro bem canalizado para aquilo, é naquilo que tem que ser investido, logo tem que ser em São Mamede. O outro exemplo que diz respeito a São Martinho. Então se São Martinho tinha as estradas como tinha no centro da vila, que acho que nos deve de orgulhar a todos, até mais uma vez bato na tecla do bairrismo, de nós não querermos ser agregados, está bem, mas nós já fazíamos grande parte da vida em São Martinho, nós já íamos aos bancos a São Martinho, o centro de saúde está em São Martinho, nós todos nós andávamos ali pelo centro de São Martinho e, portanto, devemos estar todos orgulhosos por os grandes investimentos por parte da Câmara Municipal terem sido feitos em São Martinho, na zona central, e que agora, como eu disse, e eu espero que as pessoas me deem mais 4 anos para demonstrar isso, que vamos alargar do miolo para fora. Aliás, estamos aqui em frente à Casa Mortuária de São Salvador e estamos do outro lado, temos a rua Fernando Pinheiro da Rocha, a Rua da Fonte mais acima, e que vai ligar à Rua de Padernes, e ainda temos mais acima um bocadinho da Rua de Mourigo, que também, e o Sr. Presidente de Câmara e candidato à Câmara Municipal, e mais uma vez, por isso é que digo que quero que vença as eleições também na Câmara Municipal, que temos esse compromisso de requalificar também esta rua, uma vez que toda a outra rua que eu já denominei de via de cintura interna da freguesia já está requalificada e, portanto, falta-nos nesta parte aqui de Salvador e que garantidamente nos próximos anos também iremos avançar com ela. Alberto Costa, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso e candidato nas próximas eleições, diz que Marco Cunha é dos Presidentes de Junta mais reivindicativos. Eu tenho conhecimento que já chegou inclusive a inaugurar uma obra, juntamente com o Presidente de Câmara, ainda o anterior Dr. Couto, e o seu discurso nem sequer se centrava tanto na obra em si, mas estava já a falar nos próximos projetos. Essa sua ambição permanente é a sua imagem de marca? Nem de propósito. Eu acabei de lhe dizer que estamos aqui em frente à Casa Mortuária, que está pronta a ser inaugurada ou utilizada, e já lhe estou a falar numa pavimentação de uma rua ali à frente. Portanto, é mesmo a mina forma de ser, se sou reivindicativo ou não, de uma coisa, às vezes chamam-me muitos nomes, inclusive vaidoso já ainda do tempo de São Mamede, e eu sou vaidoso por aquilo que faço e tento fazer bem, e a questão de ser reivindicativo, se calhar também se assenta em mim, mas há uma coisa que engloba tudo isso, é que eu conheço mesmo bem o nosso território, eu conheço mesmo bem a nossa população, eu conheço mesmo bem as necessidades da nossa população, e portanto é normal, e também sendo um fulano que dura muito pouco, e daí as minhas olheiras, que eu acorde de manhã e a pensar onde é que eu vou ter que atacar aquele dia em termos de reivindicações, em termos de projetar o futuro, e portanto é a minha forma de ser. Mas também não é só na política, no resto da minha vida também é, na minha atividade profissional também sempre foi assim, e portanto é a minha forma de estar, e fico contente quando quem está acima de nós, ainda que sem ter ligações diretas, porque as autarquias são independentes, são autónomas, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, mas claro que são um parceiro privilegiadíssimo das Juntas de Freguesia. Aliás, também, às vezes nós
escondemos um bocadinho isto, ou não escondemos, não divulgamos. É bom que as pessoas tenham uma noção disto. Eu tenho sido, sem falsas modéstias, um embaixador da Câmara Municipal de São Tirso, por exemplo, na Associação Nacional de Freguesias, na ANAF, em todos os congressos onde vou, Conselhos Gerais, e digo com bastante orgulho que, de facto, São Tirso é um exemplo. E não é de agora. Agora foi muito mais reforçado com este investimento para acabar com as ruas em terra que o Dr. Alberto Costa pôs nas mãos dos Presidentes de Junta. Mas também já de trás, já vinha, que a Câmara Municipal já tinha por tradição transferir verbas para as juntas de freguesia, que não são obrigadas a o fazer. O Estado que criou as freguesias atribuiu uma verba. E é preciso que as pessoas saibam. O Estado dá-nos a esta União de Freguesias 111 mil euros, que não dá mesmo para pagar salários, as luzes que temos nos vários edifícios que temos, a água, os lixos, os saneamentos, que temos que pagar também tudo como qualquer cidadão. Portanto, não dá sequer para isso. E se não fosse a Câmara Municipal, e as pessoas irão perceber facilmente com estes números, 111 mil euros é quanto o Estado nos transfere por ano. O nosso orçamento para este ano é de 600 e poucos mil euros. Portanto, mais de metade, quase passa dos 300 mil e quase mais perto dos 400 mil, vem da Câmara Municipal, de transferência que é feitas pela Câmara Municipal. Portanto, se nós não tivermos mesmo aqui capacidade de reivindicação, mas também, acima de tudo, um bom relacionamento, de cordialidade, de flexibilidade, e até porque somos nós que precisamos muito mais da Câmara do que a Câmara de nós não conseguimos fazer obra. E, portanto, reivindicativos, mas com cordialidade, com até simpatia e também presença. Também presença, porque é uma das coisas que me marca, não só, e eu acho que está visível e as pessoas também notam isso, que é a proximidade. Não só aqui, internamente, junto dos meus fregueses, como junto das entidades que estão acima de nós, Câmara Municipal, organismos do Estado. Nós temos que estar em tudo, para onde somos convidados. Se não formos convidados, soubermos que é aberto ao público, devemos de participar, que só assim estamos melhor informados e sabemos onde ir buscar os apoios que precisamos para desenvolver o nosso território. Foi apelidado por um dos seus opositores políticos de ser o ditador de Vila Nova do Campo. Por que motivo julga que um adversário teceu uma crítica tão forte? Eu, por acaso, não sabia dessa, mas é normal, e como disse, as palavras são suas, adversário, e, portanto, eu posso me gabar de até hoje me dar bem com todos os adversários políticos. Também, como já o disse, eles só aparecem mesmo na altura das eleições. Se calhar para eles eu também só sou ditador nessa altura das eleições. E às vezes também lhes dá jeito de dizer isso, porque quando eles andam afastados durante 3 anos e meio, e depois a 2 meses das eleições é que aparecem para fazer listas. É normal que depois tenham dificuldades em arranjar pessoal para as listas, é normal que tenham a receptividade das pessoas para os receber, e então, não tendo eles a visão para ver que o problema está neles, é mais fácil apontar o dedo a quem não tem qualquer responsabilidade e de nos chamar de ditadores. Mas permita-me dizer sobre as oposições o seguinte: sendo eu, ao contrário do ditador, acho que sou um democrata, eu dou igualdade de tratamento para todos os adversários enquanto Presidente de Junta. Enquanto Presidente de Junta eu tenho que tratar os meus adversários políticos como qualquer cidadão e com igualdade para todos. Enquanto candidato já é diferente. E enquanto candidato eu também dou o milho aos pomos que quero. E, portanto, se eles estão à espera que eu lhes venha a dar durante esta campanha protagonismo, estão muito enganados, e têm que ser eles a andar, têm que ser eles a falar com as pessoas, e essencialmente têm que ser eles a estudar os dossiês para saberem que aquilo que andam aí a prometer às pessoas não é possível. E, portanto, mas para isso eles têm que ler as leis e perceber o que é que diz lá nas leis e nas entrelinhas das leis, muitas das vezes, para poderem serem claros, porque senão vão andar durante a campanha a enganar o povo, e eu espero que o povo seja esclarecido, e é isso que eu vou fazer durante todo o mês de setembro, porta a porta, falar em todas as casas com as pessoas, para as esclarecer e para tirar essas dúvidas, inclusive de demonstrar às pessoas que não sou ditador nenhum, pelo contrário, sou uma pessoa do povo e que vem no meio do povo, e os resultados têm falado por si. Esta nossa visita então pelas suas 3 freguesias, vamos terminar aqui, e teria que ser em frente à Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo. Falando sobre esta freguesia em concreto, São Martinho do Campo, quais são para si os pontos fortes e os pontos fracos? Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que me está a ajudar, porque gosto da forma como está a introduzir os assuntos e de separar as freguesias, mas de referir-se a elas como estando em São Martinho do Campo, e é assim mesmo. Aliás, peço a vocês, como jornalistas,
e por isso é que disse que me está a ajudar, e também é o que eu me canso de tentar passar às pessoas. É que nós continuamos a ser, independentemente daquilo que andam por aí a dizer, nós continuamos a ser de São Mamede, de São Martinho, de Salvador. É a nossa identidade, é a nossa freguesia, é a nossa morada, está no Código Postal. Estamos aí em frente à sede da Junta de Freguesia de Vila Nova do Campo, que é o território agregado no seu todo, e que eu, enquanto presidente desse órgão executivo, e agora candidato a esse órgão executivo, tenho que o chamar assim, de Vila Nova do Campo. Mas disse bem, de facto, estamos em São Martinho do Campo, e também sobre os pontos fortes e os pontos fracos de São Martinho do Campo. Eu aqui começaria, se calhar nos outros comecei pelos fracos, aqui começo mesmo pelos melhores, que é o ponto forte, que sem dúvida que é o facto de ser, e nesta agregação, enquadrado nesta agregação, a maior freguesia em termos de população desta agregação, que tem uma centralidade completamente diferente das outras, embora também tenha, lá mais nas extremidades também, semelhanças quer com São Mamede, quer com Salvador, mas de facto tem esta centralidade, e daí ter o estatuto de vila, que também vila foi São Martinho do Campo, mas agora sendo o Presidente de Junta a gerir o território no seu todo, é tudo uma vila, Vila Nova do Campo. Portanto, um ponto forte, diria eu, que é esse, e também em termos de visibilidade, muito pelo historial que teve e o desenvolvimento que teve São Martinho do Campo, agarrado ao têxtil, há décadas e décadas, pôs São Martinho do Campo no mapa, não só concelhio, como mesmo regional, porque era uma forte zona em que o têxtil estava implementado e, portanto, pôs-o no mapa. E com isso conseguiu desenvolver e chegar ao tal Estatuto de Vila e ter muitos pontos fortes. O ponto fraco, tenho que ter cuidado naquilo que digo, até porque é mesmo isto, quer dizer, eu já disse, acho que no início desta entrevista em São Mamede, ainda há um bocadinho essa tendência, e mais da gente de São Martinho, de algumas pessoas de São Martinho, não todas, de dizer que vem aquele parolo lá de cima do meio do monte para aqui governar. E nós temos que ser aquilo que somos, não temos que ser mais, nem temos que ser menos. E, portanto, São Martinho do Campo, com todas as palavras, e tendo cuidado naquilo que te estou a dizer, de facto, com a minha chegada a São Martinho do Campo, destapamos um buraco financeiro. E isso é um bocadinho o espelho daquilo que as pessoas, algumas pessoas, mais uma vez refiro, pensam em relação a São Martinho do Campo. Ainda estão agarradas ao passado, em que havia, de facto, um tecido empresarial muito forte e que, de um momento para o outro, podia-se fazer os buracos que se fizesse, que esses empresários tapavam o buraco. Portanto, e não é assim. E não é assim. E a terra tem que produzir para desenvolver por ela própria e pelas pessoas próprias. E é pena, porque de facto São Martinho do Campo tem um movimento associativo muito forte, muito eclético, com o seu bairrismo, lá está, mas que consegue sobrepor a meia dúzia deles que ainda julgam que estão nesses tempos do capitalismo e que em São Martinho tudo se resolve. Portanto, é o ponto fraco, que nem aponto nem em obras nem nada, mas é a mentalidade de alguns que assim pensam e que com isso arrastam, e permitam-me também, com isso arrastam a questão da agregação de freguesias, a questão da mudança de nome, lá está, com esses pensamentos ainda bem do século passado, e juntam tudo no mesmo saco para tentar enganar as pessoas. E não. E mais, atrevo-me mesmo a dizer que, sendo os meus avós, olha, estamos aqui também em frente à igreja, e é quase uma homenagem que faço ao meu avô Aurélio, que foi sacristão desta igreja durante tanto tempo. Eu fui criado aqui em São Martinho, joguei futebol em São Martinho, e portanto, se calhar, quase que me atrevia a pedir messas a alguns que dizem amar tanto São Martinho, o nome de São Martinho, em relação àquilo que eu sinto neste momento por São Martinho, porque tendo, até aos meus 10 anos, sido criado em São Martinho, tendo estar a presidir estes últimos 8 anos à Junta de Freguesia de São Martinho, se calhar já fiz mais pela terra do que esses tentam levantar a bandeira e dizer que fizeram e que amam e que lutaram, e se calhar na altura que deviam ter lutado, não lutaram como eu lutei, se calhar até mesmo pela independência das freguesias. Mas isso são outros 500 para setembro, e já englobei aqui muita palha no assunto das mais-valias e das menos-valias que São Martinho possa ter. É inevitável abordar a questão de uma possível desagregação da União de Freguesias. Temos vindo a falar nesta conversa sobre todas as freguesias em específico. Faço a pergunta de uma forma muito simples. É a favor ou é contra a desagregação? Em 2013, pegando até no que eu estava a acabar de dizer, eu presidi ao Executivo da Junta de Freguesia de São Mamede de Graves.
Nós, em São Mamede de Negrelos, o Executivo submeteu uma proposta à Assembleia de Freguesia que aprovou contra a agregação de freguesias. São Salvador do Campo, e rigorosamente a mesma coisa. Em São Martinho do Campo, foi a única das juntas que aprovou favorável e votou uma moção favorável à agregação de freguesias. O que é certo é que também a Assembleia Municipal pronunciou-se contra a agregação de freguesias e o Governo de então, com a tal famigerada Lei Relvas, não quis ouvir as Assembleias Municipais, nem muito menos as Assembleias de Freguesia, e fez tábua rasa disso e agregou as freguesias. Mas é bom que as pessoas tenham memória curta. E de facto, São Martinho do Campo foi a única que votou favoravelmente à agregação de freguesias. E eu não vi na altura, estes que agora tanto pegam na bandeira de desagregar as freguesias, a reivindicar, como reivindicam agora, a fazer o barulho, a fazer, e se calhar naquela altura é que deviam mesmo ter feito. E eu, inclusivamente, e não me escondo disso, fui à manifestação a Lisboa lutar contra a agregação de freguesias. Neste momento podem-me acusar de vir a casacas do que quiserem. Neste momento, conhecendo a realidade da freguesia enquanto união de freguesias, conhecendo a realidade também que é de gerir um território como era só São Mamede de Negrelos, parece-me que estamos bem, parece-me que se aconselha a que esta agregação de freguesia se mantenha. No entanto, tenho dito isso vezes sem conta, a decisão passará, e mais uma vez, que estudem, que leiam a lei, o projeto de lei que foi criado por este Governo, que também é bom que se diga que não votou favoravelmente o PCP, que aqui na freguesia tanto reclama pela agregação de freguesias, a lei que eles vão querer usar para desagregar as freguesias, o partido deles não votou favoravelmente na Assembleia da República, mas que leiam a lei e que vão lá ver. E que é uma lei tal e qual como é a lei para nós andarmos de carro nas estradas. Portanto, temos que andar à direita, temos que cumprir a lei. Aquela é igual, está lá a lei, estão lá as condições para as freguesias, que nem é desagregar, é criar novas freguesias. A lei é mesmo um projeto de lei para a criação, ou foi um projeto de lei discutido até com a ANAF, para a criação das novas freguesias, eles que leiam e que vejam o que é possível fazer em relação a isso. De uma coisa ninguém me há de tirar esse direito, que é de me pronunciar, e neste momento a minha pronúncia é de ser favorável à agregação. Isto teria a ser muito mau gestor deste território se dissesse o contrário. E a única coisa que eu vejo nessa questão, ou melhor, duas, é o bairrismo, completamente, e o bairrismo respeitado, mas eu acho que nós podemos continuar a ser bairristas de São Mamede, de Salvador e de São Martinho, mas tendo um executivo a gerir este território. E a outra questão é as pessoas não perceberem nada disto e continuarem a confundir as pessoas e acharem que se mudou o nome, e quem mudou o nome foi o governo do PSD em 2013, que atribuiu o nome a esta freguesia de União de Freguesias de Campo São Martinho, São Salvador do Campo, Negrelos, São Mamede, que ninguém iria pronunciar, que não conseguíamos preencher em qualquer impresso que o Estado nos dá para preencher a qualquer organismo, e o que nós fizemos foi abreviar esse nome, e abreviar com toda a legitimidade para que este território, no seu todo, São Mamede, Salvador e São Martinho, não se passasse a chamar só São Martinho do Campo. Porque parece-me que alguns, se isto se chamasse tudo São Martinho do Campo, para eles já não havia problema nenhum. E, portanto, mas como nós quisemos dar um novo nome, participado pelo povo, é aí que está o problema, e, portanto, não. Sou, neste momento, a favor da agregação de freguesias, mas a Junta de Freguesia, que eu espero ganhar em 26 de setembro, o Executivo apenas irá emitir um parecer. Quem irá votar será a Assembleia de Freguesia. E eu na Assembleia de Freguesia, se for Presidente de Junta, como espero ser, não voto na Assembleia de Freguesia. E, portanto, os deputados é que irão votar, mas eu, para mim, a voz do povo tem que ser ouvida, e é a voz do povo que irá dizer e ditar os destinos da agregação ou desagregação de freguesias. Mas não me impeçam a mim de fazer campanha para que as pessoas votem para que esta agregação continue, porque temos todos a ganhar a freguesia, e vê-se o que ela cresceu nestes últimos 8 anos, muito por ser uma freguesia agregada maior, mas também muito, puxando a brasa para a minha sardinha, pela presença que o Presidente de Junta tem. Porque se for um Presidente de Junta rigoroso, empenhado, dedicado, que conhece o seu território, consegue ter proximidade mesmo nesta escala desta freguesia que nós temos. Se for um Presidente de Junta, que ainda que me acusem, porque estou a tempo inteiro, porque assumi, foi uma opção pessoal, para servir precisamente as pessoas. Se for um Presidente de Junta que esteja aqui, mas que tenha outro negócio, mas que venha aqui só assinar uns atestados, aí sim, se calhar vai ter dificuldades em gerir este território na sua totalidade, e não é isso que eu quero para a minha freguesia. Falando agora também um bocadinho sobre a gestão financeira da Junta de Freguesia, também já temos vindo a falar sobre esse assunto, já tenho vindo a referir isso durante toda a entrevista, mas pergunto-lhe agora mais centrado nisso. Tem sido propagada então nos últimos meses a transferência de fundos da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia.
Concretamente, sobre Vila Nova do Campo, o que mudou? É sabido que o valor que provém do Orçamento de Estado, como também já referiu isso, não chega sequer para as obras ou para as contas diárias da Junta. O que mudou, afinal, com a chegada de Alberto Costa? Mudou muito, sem dúvida. Como eu já disse atrás, e para não me repetir, já havia a tradição no município de Santo Tirso de transferir uma verba em duodécimos, para, quer em capital, quer em corrente, para a gestão da Junta de Freguesia. Já éramos um exemplo. Mas, de facto, com o Alberto Costa mudou. E mudou, e de que maneira, sem dúvida, em termos de valor monetário posto na mão dos presidentes de Junta, para nós que estamos mais perto, para nós que fazemos, por menos fazemos mais, sem dúvida que o fazemos, conseguir fazer obras. E por isso é que temos, de facto, as obras que temos e que tivemos a decorrer nos últimos 2 anos, mesmo em termos de pandemia, pelo Conselho e em todas as freguesias. E também aqui, permita-me dizer que é claro e está à vista de olhos. Em primeiro lugar, e também fui um dos impulsionadores, mas era a realidade, na altura em que o Dr. Alberto Costa teve que assumir funções como Presidente de Câmara Municipal de Santo Tirso, todos os 14 presidentes de Junta, independentemente da cor política, fizeram um abaixo-assinado de apoio ao Dr. Alberto Costa e de confiança. Em boa hora e o fizemos. Estou em crer que não foi por causa disso que o Dr. Alberto Costa, a seguir, deu o tal envelope financeiro para as juntas de freguesia desenvolver. Até porque o Dr. Alberto Costa já tinha uma proximidade com a junta de freguesia muito grande, porque era ele o vereador que fazia a ligação com as juntas de freguesia. E, portanto, nós sabíamos perfeitamente que com o Dr. Alberto Costa podíamos dar um salto em termos de financiamento das juntas de freguesia, e foi isso que se veio a verificar. E, portanto, sem isso seria impensável nós fazer as obras que fizemos. E, portanto, isso é de extrema importância e é de alguém também que tem a noção do seu território no todo. Porque quando eu falo na minha agregação de freguesias e que é difícil, são 3 freguesias agregadas. O Dr. Alberto Costa tem que gerir 24 freguesias, 14 com as uniões de freguesia, e há uma coisa que eu tenho reparado, e também fruto do vosso trabalho, que a imprensa tem posto e o vosso jornal ainda mais, que é nas apresentações de candidaturas que estão a decorrer, e o candidato Alberto Costa demonstra um conhecimento mesmo do terreno. Vocês de certeza que repararam, como eu tenho reparado, em todas as apresentações que eu tenho assistido via online, o Dr. Alberto Costa, ou no final, nas entrevistas que faz, refere-se em cada território às ruas pelo nome das ruas. Portanto, ele, para além da necessidade que vê que ainda existe nas freguesias de desenvolver, e que só a Câmara Municipal é que tem esses meios para nos ajudar a desenvolver cada um o seu território, ele conhece-as pelo nome da rua, por onde é que começa, onde é que acaba. E isso é de alguém que anda no terreno, que sabe precisamente o que é preciso fazer nas freguesias. E também, para terminar, ia lá de me perdoar este desabafo, mas não faz mais que a sua obrigação. Porque, como eu costumo dizer, os meus fregueses são os munícipes do Presidente de Câmara, são os paroquianos do Padre, e, portanto, estamos todos a trabalhar para a mesma pessoa, para as mesmas pessoas, e, portanto, todos só temos a ganhar se estivermos a trabalhar em conjunto, porque as pessoas agradecem-nos, a nós políticos com o voto e ao Padre com as orações, mas agradecem-nos de certeza se nós trabalharmos para o bem de todos. Para terminarmos então esta nossa conversa, qual é a mensagem que quer deixar a todos os habitantes de Vila Nova do Campo, que inclui então as 3 freguesias? A mensagem, e primeiro aproveitando, embora isto seja uma entrevista a um candidato, aproveito para, estamos quase, ou estamos em época de férias, e portanto é desejar umas boas férias a todos, mas com juízo, que às vezes até eu também me esqueço, mas temos que pensar que ainda estamos a meio de uma batalha, a meio, espero que não seja, já seja da parte de meio para lá, mas a meio de uma batalha dura contra uma pandemia, um vírus que nos azucrinou aqui a cabeça durante mais de ano e meio já, e portanto não estragar aquilo que fizemos até aqui e irmos de férias, mas que depois venhamos com um espírito renovado e que bem vamos precisar dele. E então nós políticos, sim, aqui na questão política, para em setembro ir fazer um porta a porta esclarecedor, ouvir as pessoas, porque no fundo o que eu digo, e insisti aqui neste mesmo sítio no sábado, que não tenho problemas nenhum de dizer, o que eu faço é mesmo pedir o voto. O que eu vou fazer é a todas as casas, a todos os fregueses, pedir o voto para que, se eu for merecedor dele, porque também, como digo, é uma avaliação que vai ser feita ao trabalho que eu e a minha equipa desenvolvemos ao longo destes 4 ou 8 anos nesta agregação de freguesias. E, portanto, é que gozem bem as férias e que venham com o espírito rejuvenescido para, em setembro, ter que aturar os políticos durante o mês e, no dia 26, fazerem o favor de votar. E era um outro apelo que eu deixava, era que as pessoas, de facto, venham votar.
é importantíssimo as pessoas votar. Não vale de nada, e é verdade que nós nem temos como saber quem é que veio votar e muito menos em quem é que cada pessoa votou. Eu digo sempre que olho depois das eleições para todos por igual. Eu nem a minha esposa, que dorme comigo todas as noites, ou quase todas, menos quando eu não estou em casa, eu sei em quem é que ela vota. E, portanto, eu tenho que olhar para todos por igual, e é essa a minha forma de estar. E também não sabemos quem é que não veio votar, mas muitas das vezes são aqueles que depois vão andar 4 anos a reclamar por tudo, porque se faz, devia-se fazer de outra forma, porque não se faz, devia-se fazer, mas na altura que agora têm o direito, e é um direito que muitos lutaram, de poder votar, de poder usar o voto, exercer a sua democracia plena, e escolherem aqueles que acham que estão melhores preparados para governar este território durante 4 anos. Portanto, o desejo é mesmo de que venham, adiram em massa. Mesmo estando em pandemia, já tivemos um bom exemplo nas eleições de janeiro presidenciais. Estará reunidas as condições de segurança para que tudo decorra dentro da normalidade. Portanto, as pessoas que adiram em massa à votação, e evidente, se acharem que eu sou merecedor do seu voto, continuarei-lhes grato por me confiarem o voto deles, e o único compromisso que lhes deixo, e eles sabem que é proximidade, é a garantia de estar atento. Se tivermos que mudar a meio do mandato aquilo que nós temos explanado no manifesto que lhes vai chegar a casa durante o mês de setembro, faremos se for para o bem comum, assim como fizemos com o exemplo da Casa Mortuária de Salvador, e portanto é estar atentos e nos adaptando e não os defraudar. E apesar, a última mensagem, já ouvi alguém dizer que é o último mandato, ele depois já não vai estar tão interessado porque já não vai mais a eleições. Só mesmo quem não me conhece é que poderá dizer isso, e não é nada disso, e é lógico que até o meu nome é mesmo Marco, e eu quero deixar um marco nesta União de Freguesias, sendo o primeiro Presidente de Junta a liderar esta União de Freguesias, e quero deixar um marco com obra, com atividade social, com proximidade com as pessoas, e espero que elas me deixem fazer o último mandato. Em nome então do Diário Santo Tirso, agradeço mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e desejo-lhe todo o sucesso, quer a nível pessoal, profissional e também na sua campanha. Eu é que agradeço, e um bem-aja pelo vosso trabalho, que tem sido muito duro, mas vocês vão dar conta do recado, de certeza.